Fala pessoal, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Elvis Chaves. Esse é o canal Partitura e Teclado Fácil, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um recurso muito importante do teclado arranjador, que é o Write 1, Write 2, os dois botões Upper, né, que fazem parte desses dois botões. A gente vai falar também sobre o Left, tá? E o botãozinho que também faz ele funcionar. Sabe aquela dúvida que você tem quando você pega uma música assim, faz, eita professor, que legal, essa música é bonita, Unchained Melody, simplificada, hein? Ó, essa música tá à venda lá aqui no canal, tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para adquirir essa partitura em formato PDF. Lá no Hotmart, tá? Me ajuda aí, me ajuda aí. Quem estiver vendo esse vídeo, ó, compra essa partitura, que já é uma forma de você financiar o meu trabalho. Sabe aquela dúvida que você tem assim, professor, eu quero tocar muito essa música, muito bonita, muito legal, muito fácil, mas aqui ó, não veio o nome da voz, que voz eu vou usar? Ai meu Deus, como eu recebo dúvidas assim, as pessoas elas ficam na dúvida sobre qual timbre utilizar, qual é o timbre certo para tocar essa música. Será que tem timbre certo para tocar essa música? Eu vou tocar com piano, vou tocar com flauta, com trompete. Qual é o mais certo? Vamos responder a essa pergunta nessa aula, tá? E para isso, ó, a gente vai usar aqui, fica aí papel não quer ficar. A gente vai usar ó, o manual do teclado, tá? Vai ser rapidinho, tá? Não vou ler manual aqui para vocês, né? Ficar abusando não. E também vamos precisar da lista de vozes que vem no teclado. O seu teclado aí de casa, independente de que marca for, o modelo, ele tem uma lista dessa no manual e ele tem um manual também, tá certo? Você só não tem a partitura você pode adquirir aqui no canal, no link lá na descrição ou nos cards aqui do vídeo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula, pegue lápis e papel. Esse vídeo vai fazer parte do meu guia do teclado arranjador. É uma playlist muito especial que eu estou gravando aí para os iniciantes, ajudando com essa questão da programação básica de um teclado arranjador. Então, você que tem um professor, que está estudando aí numa escola, estuda partitura, estuda teoria musical, e às vezes sente dificuldade na hora de programar o seu teclado, esses vídeos vão ajudar você, tá certo? Vai deixando o seu like, isso é importante, vá também fazendo a sua inscrição e ligando o sininho para você receber as notificações do canal Partitura e Teclado Fácil, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. A aula de hoje vai ser bem detalhada, preste bem atenção, porque eu vou falar igual uma tagarela. Eita, será que você sabe o que é uma tagarela? Aqui no Nordeste é a pessoa que fala muito. Enfim, para escolher um timbre num teclado assim que você liga, né? O primeiro timbre que vem nele é o piano, assim ó. Ele vem com o som do piano. Todo teclado, seja sintetizador, arranjador, controlador, seja ele qual for, se ele tiver timbres, quando você liga, ele já começa aqui no timbre do piano, né? E aí você pode fazer as trocas, né? Num teclado como esse, um Workstation, o PSR SX600, você não vai encontrar um botão Voice como nos arranjadores mais simples, nos teclados menores. Você vai encontrar uma categoria de botões aqui, ó, tá vendo intitulado Voice, aí tem piano e piano, né? Órgão e acordeão, guitarra. É como se ela tivesse organizada, como se essa lista de timbres estivesse organizada por gênero, por família, algo assim. Então eu tenho pianos, todos os pianos estão aqui, aí eles aparecem na telinha, né? Acordeão, quando eu clico, todos os acordeões estão nessa lista. Guitarras, todos estão aqui. E ele tem várias páginas, porque não vai caber todos os timbres numa página só. Então você vai ver que aqui tem P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e assim vai. E eu consigo acessar apertando esses botões aqui de baixo, ó. Tá certo? Mas vamos do começo, que eu disse que eu ia falar sobre esses botões aqui, ó, R1 e R2. É o seguinte, nesse teclado, para você escolher um timbre, você vai armazenar um timbre aqui ou aqui. Você tem como usar os dois timbres ao mesmo tempo. Eu vou explicar como é que você faz isso. Vamos lá, eu quero armazenar um timbre no R1. O R1
ele vai colocar os timbres no teclado dessa região aqui, ó, mais ou menos, daqui para a direita. Por quê? Daqui para a esquerda, quem vai atuar é o left. E eu fiz o seguinte, eu coloquei o teclado mais focado aqui na parte direita para que você possa ver melhor os recursos que eu estou usando desse lado, tá? Mas quando eu for mostrar desse lado aqui, eu vou tentar focar a câmera de um modo que você também veja esse lado, tá certo? Bem, para que eu possa escolher um timbre para uma música como essa, né? O pessoal faz, professor, eu estou aqui com uma dificuldade, não sei como escolher, eu não sei qual é o timbre certo. Essa pergunta está errada, tá? Primeiro eu quero dizer que essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é qual timbre vai combinar com a música. E isso também ficaria meio subjetivo, porque algumas pessoas gostam do piano, algumas pessoas gostam de flauta, algumas pessoas gostam de trompete. E o tecladista fica no meio do campo, aí, no meio do muro, em cima do muro, né? Porque nós temos um problema. Quando a gente pega essa música, se eu fosse flautista, eu só tocaria com flauta, obviamente. Por quê? Porque eu só toco flauta e a minha flauta só tem um som, que é o som da flauta. Se eu fosse trompetista, eu tocaria com som de trompete. O timbre do trompete, para mim, seria o timbre mais bonito do mundo. Por quê? Porque é o meu instrumento. Se eu fosse violinista e tocasse violino, obviamente, eu ia tocar essa música com som de violino, porque o meu instrumento é um violino. Né? E o tecladista é o seguinte, o tecladista tem um problema. Ele não toca nenhum desses instrumentos, mas o instrumento dele imita o som desses instrumentos. Né? Então, nós não temos um apego a um instrumento X. Quem toca flauta só pode tocar com flauta porque só tem a opção. Né? E ele gosta desse timbre, então ele não tem escolha, ele vai ter que tocar com esse timbre. Então, a pergunta que você tem que fazer é qual timbre vai agradar o público. E isso você só consegue na prática. Mas vamos caminhando que você vai ter essa resposta à medida que eu for explicando. Então, essa música, ela não tem a indicação de voz aqui. E às vezes, as minhas partituras são assim, eu coloco o estilo, aí não coloco o timbre, por quê? Porque, sei lá, às vezes eu deixo o aluno à vontade, a pessoa que comprou à vontade. Tem gente que compra e vai reclamar, não botou o timbre, não botou o som, a partitura não presta. Né? Não é isso. A partitura é bem feitinha, tem todos os acordes, todos os sinais, a receita do bolo está completa, né? Geralmente as partituras são assim, pelo menos essa daqui para teclado arranjador é completinha. Então, quando não vem a indicação de voz, isso quer dizer que a gente está deixando a critério da pessoa. Então, o que é que ela pode fazer? Eu vou testar. Você pode começar testando com piano. Eu vou tocar com piano. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar já o acompanhamento. Essa aula não é de acompanhamento, certo? Mas eu vou colocar aqui um bem rapidinho, só um instante. Aí, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Eu acho que essa daqui vai servir. Tempo 80. Vou botar 75 do tempo. Pronto, tá certo. Ó, eu vou colocar aqui, ó, R1. Né? O R1 ou R2 é o botão que vai armazenar os timbres. É aqui que você armazena, tá? Então, na hora que eu for armazenar um piano, por exemplo, eu quero colocar o piano no R1, eu aperto o botão de cima, ele vai me mostrar qual é a voz atual, eu escolho o piano que eu quero, no caso, vamos dizer assim que eu queira o rock piano. Selecionei, dei Enter, ele está armazenado aqui, ó. Ok? Para selecionar, eu usei o cursor aqui, ou posso girar, você vai ver que fica um retângulozinho laranja, ó, tá vendo? Girando não aqui, selecionando, andando na tela. Quando chega na voz que eu quero, eu aperto Enter e essa voz, esse timbre é armazenado no R1. E no R2, eu quero armazenar outra voz, eu quero colocar no R2 strings, cordas, e vai ser string pads. Aí, ó, Enter. E está armazenado no R2. Então, o que é que eu tenho no R1? Piano. O que é que eu tenho no R2? Strings, tá? Quando eu quero acionar o piano,
eu aperto esse botão de baixo, o upper, o botão de baixo. Se os dois estiverem, os três, aliás, né, estiverem desligados, o teclado vai ficar sem som. Ó, não tem som no instrumento. Opa! Se eu quiser o som do piano, eu aperto o upper abaixo do R1. Ó, o som do piano aparece. Se eu quiser o som que ficar guardado dentro do R2, eu aperto o R2 e apago o R1. Ó. O string está funcionando agora. Então, aqui em cima eu tenho o local para armazenar. R1 armazena uma voz, R2 armazena outra voz. Para acionar os timbres que estão armazenados aqui em cima, eu tenho que apertar no de baixo. Se eu quiser os dois ao mesmo tempo, eu deixo os dois acesos. O pessoal me pergunta se os de cima não acendem os dois ao mesmo tempo. Não. Por quê? Porque o que você está mostrando, quando você aperta aqui, ele vai mostrar o que está na tela dentro desse botão. Quando eu aperto aqui, ele vai mostrar na tela o que está dentro desse botão. Nunca, jamais ele consegue mostrar as duas vozes ao mesmo tempo. Agora, na tela principal, você consegue ver aqui, ó, Exit, né? Vim para o menu, a tela principal. Aqui do lado esquerdo você tem escrito assim, ó, Write 1. Ou seja, a voz que está no R1 é o rock piano. A voz que está no R2 é o string pad. A voz que está no left, armazenado no left, ou seja, o timbre do lado esquerdo, vai ser esse VP Soft. Só que ela está desativada. Ó. Quando ela está ativada, repare, eu vou desativar o R1. Aí ele fica cinza, ó. E o botãozinho aqui apaga. Quando ele está ativado, ó, ele fica branquinho e aqui acende. Tá certo? Espero que até aqui você tenha entendido a dinâmica. Né? E o resultado disso, qual é? Eu estou utilizando o piano que está dentro do R1 e o strings que está dentro do R2, os dois ligados ao mesmo tempo. Tá? E o efeito é esse aqui. Ó. Eu estava usando o pedal. Ó. Vou tirar só o piano, aliás, vou deixar só o piano, ó. Agora só os strings, ó. Agora os dois. Veja que o piano, ó, ele tá aqui. Quando eu seguro, aí os strings aparecem, né? Porque o strings ele tem um ataque um pouquinho mais tardio, né? E o decai e a sustentação dele é permanente. Já o piano é o contrário, tem um ataque muito rápido, um decaimento também muito rápido, mas uma sustentação muito, muito curta. Ele rapidinho vai cair no release, né? Depois a gente vai falar sobre o que é isso, ataque, decai, sustain e o release. Isso é assunto para outra aula. Vamos tocar a música e ver o que aconteceu, né? Como é que ficou? Piano mais os strings. Aí, ó, já coloquei o estilo está gravado na aula anterior, tá? Dá uma olhadinha na playlist que está na descrição. Vamos tocar a música aqui um pedacinho. Opa, esqueci de botar a introdução. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Ó. A musiquinha é fácil. E esse é o efeito, né, que eu consegui com essa combinação, tá? O ritmo que eu estou usando nesse teclado é o Secret Service, está dentro de Entertainment, na página 1. Já a voz, repetindo, eu estou usando dentro do R1 o piano, o rock piano na página 1. Aí no R2 eu estou usando o Strings Pad, também na P1, na página 1. E os dois estão ligados, estão acionados. E aqui eu quero falar agora, voltar a falar sobre a questão do timbre. Eu escolhi piano com strings e muita gente vai dizer assim, ah, ficou bonitinho, professor, gostei. Posso anotar aqui, anote. Uma vez que você encontra o timbre que você deseja, o que é que você faz? Você anota aqui, ó, R1, Write 1, aí você bota aqui, R1, piano, R2, Strings Pad. E aí você passa a tocar com essa programação. Por isso que às vezes se eu tivesse uma partitura, assim, se eu comprasse partituras de alguém, às vezes eu compro. Eu não queria que ele indicasse o estilo e nem a voz, eu queria que ele deixasse esse espaço em branco para que eu pudesse escolher e colocar. Mas a grande maioria
das pessoas que escrevem partitura, elas costumam escrever ou sugerir timbres e estilos. O que acontece é que, às vezes, o estilo que é sugerido aqui não tem no teclado. Então, como esse aqui é um teclado da Yamaha, um teclado Roland ou um teclado Casio, provavelmente não tem o Easy Ballad. Se tiver, muitas vezes não é a mesma batida, não é a mesma levada, tá? Então, tudo que você conseguir achar que der certo, você anota na partitura, você faz anotações, tá certo? Bem, vamos seguir aqui com a nossa aula e agora a gente vai utilizar a lista de timbres. Essa lista de timbres aqui, ela é muito útil para quem tem teclados com tela pequena, né, quando ele não mostra a lista. E mesmo esse teclado aqui acaba sendo pequeno também para visualizar. Então, por exemplo, quando eu quero selecionar a voz para o R1 e vou escolher, por exemplo, o piano, aqui ele só me mostra 10 timbres. Se eu quiser ver os outros, eu tenho que passar as páginas, né? Aqui, ó, página 1, página 2, mais 10, página 3. E aqui na lista, não, aqui na lista eu vou ter aqui, ó, a categoria piano, e é piano, e o nome de todos os timbres, quase que não sai. Tá vendo? Inclusive com algumas características do timbre, certo? O que é que tem dentro do órgão e acordeão? Aí você vem aqui na lista, ó. Aí você vai ver que tem aqui, ó, órgão e acordeão. Tem esses timbres aqui, ó. E aí você consegue escolher com mais, assim, com uma visão melhor, né? Sobre as combinações. Essa parte aqui de escolher os timbres é moleza, é fácil. A gente vai até repetir. Vamos fazer isso agora, né? Antes de eu entrar em outra parte que é importante, não sai ainda, que eu vou falar aqui sobre o manual também. E cadê? O manual está aqui, deixa eu botar aqui para não me esquecer. Eu vou só repassar a programação para você não ficar perdido. Eu não posso desligar o meu teclado agora, porque senão eu vou ficar sem microfone. Mas façamos de conta que eu acabei de ligar o instrumento. Liguei, ele acendeu, e agora eu quero tocar a minha música Shine Melody, né? Eu vou começar com o estilo. Eu já sei qual é o estilo que eu vou usar. Estilo, Secret Service, já está lá selecionado. Coloquei o tempo 75, perfeito. Agora vamos com mais calma aqui nas vozes. Dessa vez, eu quero colocar dentro do R1, eu quero colocar no R1 a flauta. Já está aqui a orquestra, flauta. A flauta está dentro de Oud Wind, né? Se você não encontrar, aí chegou a hora de você usar quem? A lista com as vozes. Você vai olhar de um por um e vai ver se ele tem flauta. Aí você vai ver que dentro dessa categoria Oud Wind, aqui, ó, um dos primeiros timbres é Orchestral Flute. É justamente a que eu usei agora, tá? Então, essa lista é importante. Essa lista você encontra no site da Yamaha. Eu vou colocar na descrição tanto o manual de referência, como a lista de estilos e a lista de vozes na descrição do vídeo para você baixar já direto da Yamaha, tá bom? Desse teclado aqui, viu? Então, dentro do R1 eu coloquei a flauta orquestra, né? E ela está ligada, está acionada. Quando você liga o teclado, esse botão está desligado. Vou colocar dentro do R2 Strings Pad. Vou lá, Strings, aí. Vou procurar o Strings Pad, achei. Opa, aqui, Strings Pad está armazenado aqui dentro. Agora veja o que é que está acontecendo, ó. Dentro do R1 eu tenho Orchestral Flute. Eu estou chamando de R1, galera, mas é Write 1, tá? Geralmente a gente abrevia para R1. E dentro do R2, que é o Write 2, eu tenho os strings, né? Só que só está funcionando, só está acionada a flauta, ó. Você aí só está ouvindo o som da flauta. No R2, os strings. E eu posso tocar a música em um determinado momento somente com uma flauta. Para isso eu deixo ligado só a flauta. Lembre-se que esses botões de baixo, eles servem para acionar o que está dentro do Write 1 e Write 2, respectivamente, tá? Então agora, o que é que está acionado? R1 com a voz flauta. Vou tocar a música, introdução, só flauta.
Vou pisar no pedal, liguei o R2. Aí entrou os strings. E assim segue a música. No meio da apresentação, você pode, se você quiser, trocar os timbres. Mas aí é assunto para outra aula, outro vídeo, tá? Hoje eu quero falar especificamente, exclusivamente sobre essas funções e não sobre a escolha de timbres, né? Como é que você faz para escolher. Mas vamos tocar nesse aspecto já já. O manual. Por que que é importante você ter o manual e você tirar ele do saquinho, tá? Tire o seu manual do saquinho, não deixe lá não. Quando você compra o teclado, vem um saquinho bonitinho com um manualzinho desse aqui, ó, manual do proprietário. Tem um índice aqui, ó, muito legal. Repara só uma coisa. Operações básicas, configuração do visor. Aqui ele está mostrando o que é que o visor tem. Acessando, deixa eu ver aqui o que é que eu quero. Eu quero vozes, tocando o teclado, reproduzindo vozes. Página 34. Vamos dar uma olhadinha lá, tá? Eu vou ler aqui só uma parte inicial para você. Olha só. Vozes. Tocando o teclado. O PSR SX600 apresenta uma grande variedade de vozes instrumentais excepcionalmente realistas, como piano, órgão, violão, metais, instrumentos de corda, de sopro e muito mais. Além disso, ele oferece as ferramentas necessárias para reproduzir essas vozes com mais naturalidade e maior expressividade, ou seja, esse teclado ele possui recursos de articulação, sensibilidade ao toque e algumas assim, virulas que um instrumentista faz no instrumento original. Então, essa parte aqui da página 34 está falando sobre todas as características que esse recurso de vozes tem. Você precisa ler essa página, tá? Eu digo isso a todos os meus alunos e a galera não quer ler. Ou simplesmente diz assim, eu não entendo, então leia de novo, leia de novo. Não é possível que você dê 6, 7 mil num instrumento como esse, pague por um manual e não leia o manual. Se você não entender uma vez, leia 10. Mas, pelo amor de Deus, leia o manual, tá? Você não vai encontrar todos os detalhes numa aula como essa. O professor vai te ajudar muito, vai esclarecer, vai tirar as dúvidas da sua leitura. Mas você precisa ler, ok? Tem gente que diz assim, professor, eu já estou velho, eu não tenho mais tempo para isso não. Eu digo, então, vá andar de bicicleta, deixe música de lado. Se você não tem tempo, se você não tem paciência de ler, de aprender, isso aqui, bicho, tu já viu quantos botões tem aqui em cima? Parece um painel de avião. Se você não tiver paciência, ande de bicicleta, pedale na beira da praia, mas não venha para a música não. Eita! É isso mesmo, é assim mesmo. Então, página 34, Manual do Proprietário, PSR SX600. Leia, ok? Isso é importante. E por último, nem todo mundo tem um teclado desse em casa. Não saia do vídeo, veja até o final que essa parte é importante. Muita gente não tem condição de comprar um teclado de 5 mil reais para começar a estudar. E aí eu preciso falar com vocês muito sinceramente sobre os teclados de 500 e 600 reais que todo mundo compra, os teclados usados. Todo teclado serve para você aprender a tocar. Todo teclado oferece recursos para você ter acompanhamento, autoacompanhamento, timbres, vozes, tempo, todos eles têm. Porém, uns com a qualidade muito boa e a grande maioria com a qualidade péssima, ruim. Você compra um brinquedo caro. Então não estranhe se você comprar um teclado Yamaha da linha PSR, 200 alguma coisa, 300 alguma coisa, 400 alguma coisa, e quando você botar determinados timbres, você não gostar do som. Eles não são fabricados para apresentações profissionais e tal, né? Você paga por timbres medianos. Agora, eles têm recursos didáticos, são teclados para a sua educação musical. Se você quiser timbres realistas, você não pode exigir tanto de um teclado de R$1.000, não. Se você quiser timbres mais reais, você precisa investir, tirar dinheiro do bolso, comprar teclados grandes, tá? Então,
Cuidado para que você não entenda o seguinte, alguns professores dizem na internet assim, você pode aprender com qualquer teclado, mas eles esquecem de dizer assim, olha, você pode aprender, agora se você vai gostar do som dele é outra coisa, entendeu? Para que você tenha sons profissionais, você precisa ter um teclado como esse, um SX600, um S670, algo acima disso. E lembrando que esses instrumentos eles passam por atualizações a cada 2, 3, 4 anos. Então, muito diferentemente de um flautista, de um saxofonista, que passa 20 anos com o instrumento, desde que ele faça as manutenções certas, limpeza, lubrificação. Cada instrumento tem suas características para limpeza, né, e manutenção. E o flautista, ele aprende isso, tá? O violonista, ele sabe disso. Ele, além de aprender a tocar, ele aprende a fazer a manutenção básica, né? Quando a coisa fica feia, aí a gente chama um luthier. O luthier desmonta o instrumento todo, limpa, pole, lubrifica juntas e tal. O instrumento fica novo, zero, mesmo tendo 30 anos. Já um teclado de 30 anos é um teclado obsoleto, né? Obsoleto? Não, obsoleto não, obsoleto. Eu misturei obsoleto com absoluto, aí ficou obsoleto. Esquece. Eu quis dizer obsoleto, antigo, ultrapassado. Então você precisa ficar atento. A cada 3, 4, 5 anos você vai precisar trocar de instrumento, sim, tá? E você vai querer fazer isso com certeza. Eu faço isso para não ficar para trás. Não é uma moda, não é algo que não é um luxo. Simplesmente você faz por onde trocar, porque as marcas, os modelos, vêm com recursos a mais e você acaba trocando. Pois bem, se ficou alguma dúvida, se você não entendeu ainda como é esses recursos, você pode deixar o comentário aqui na descrição e deixar sua dúvida, deixar o seu, sei lá, seu conselho aí. Enfim, é importante que você comente para que eu possa entender como explicar, como mostrar. Falta um recurso ainda, né? Eu disse que ia acabar o vídeo, mas não vamos acabar a aula agora não. O vídeo tá longo, eu tô nem aí. Eu gosto de falar. Eu não esqueci de falar do left, gente, né? Eu falei que ia tentar mostrar aqui o que é que o left faz. Vamos entrar nessa parte? Por que não? Anota aí ainda, vamos falar do left. Bem rapidinho, né? Quem toca teclado arranjado usa, eu pelo menos uso pouco essa função. Eu uso às vezes quando eu estou tocando na banda da igreja. Eu coloco outros instrumentos aqui, um baixo, por exemplo, né? Mas é rapidinho. Left significa esquerda, né? E right significa direita. Eu esqueci de dizer isso. Então, do lado direito eu posso ter duas vozes, né? Do lado esquerdo eu posso ter só uma. Isso no SX600. No SX900 nós temos R1, R2 e R3. Interessante isso aqui. Quando eu aperto o left, ela vai me mostrar aqui na tela qual é o timbre que está aqui dentro, né? Mas ele não está acionado. Então, quando eu aciono ele, eu vou desligar aqui o autoacompanhamento. Você não está vendo minha mão toda aqui, mas repara. Ó. E vou colocar aqui um som de um baixo. Pronto, o baixo está ligado. Veja que a partir daqui, ó, entrou um som de um baixo. Aqui está o piano. Então, vamos explicar. R1 tem piano, R2 tem Studio Strings, certo? No left, o que é que eu vou ter aqui no left? Eu acabei de colocar um baixo, certo? Esse Vintage Hold. O R1 e R2, eles estão daqui para frente, né? Ó, do Sol 2 para frente, aqui, ó, para a direita. Já o left, ele atua aqui, ó, do Fá sustenido 2 para baixo, para o grave. Então, eu posso ter os dois timbres funcionando, ó. Se você for fazer um piano e precisar de um baixo, você pode, certo? Dedilhar. E assim segue. Então, é um recurso que eu uso pouco, porque geralmente eu uso o teclado com um acompanhamento, né? Mas se eu estiver na banda, não tiver baixista, ou eu precisar de outros timbres,
eu divido o teclado, né, usando o left. A gente tem como regular essa divisão, usando o ponto de divisão, mas esse é assunto para outro vídeo, outra aula, senão fica muito assunto para você digerir, tá certo? Para acionar a voz do left, você tem que apertar aqui embaixo, lembra disso? Os botões de cima armazenam, os de baixo fazem eles serem executados, né, funcionar. Indo aqui na tela principal, eu posso ver o que é que tem dentro de cada um, ó, e é justamente a informação que está aqui. Repara, Concert grande, né, no R1 e está acionado, aí fica branquinho. Studio Strings está desligado, está no R2, mas está desativado. Vou ativar, aí ele fica branquinho. Left, aqui está ativado. Vintage Hold, está ativado. Se eu desativar aqui, ó, apaga a luzinha e fica cinza aqui na telinha também, tá bom? Então agora a gente vai caminhar para o final. Escolher timbres para uma música X que você vai tocar depende muito do seu gosto pela música, né? Você vai ter que testar alguns timbres e à medida que você vai tocando, você vai percebendo se esse timbre fica bom, se esse timbre não fica, se lhe agrada, se não agrada. A maioria dos timbres que vem no teclado, eles não são utilizados, você acaba não usando. Depende da música, depende do arranjo, depende da sua criatividade. Uma informação que você precisa saber, você precisa ter. Todos os timbres que estão aqui, né, fazem parte de um pacote que você paga. E eles são utilizados nos ritmos. Esse ritmo que eu estou usando aqui agora, por exemplo, quando você escuta a bateria, o baixo, o piano, violão, strings, pad, tudo que você está ouvindo, tocando automático, isso foi retirado ou é acessado aqui nos timbres. Então, o teclado utiliza timbres que são nativos, que estão dentro dele. Alguns timbres, eles não ficam bons para solo, né? Mas já ficam muito bons para acompanhamento. Então, para quem sabe criar ritmos, fazer estilos, pode usar esses timbres para a construção de novos ritmos. Ou se você quiser substituir alguns instrumentos dos ritmos que você adquire ou dos ritmos do teclado mesmo, você pode utilizar esse banco de timbres que vem no teclado. Pois bem, pessoal, a aula realmente já está bem longa e eu agradeço pela paciência e por você ter ficado até aqui. Quero agradecer pelo like que você já deu, ou nesse vídeo ou em outros vídeos. A gente está bem pertinho aí de bater algumas metas, como a meta de inscrição, que é 100 mil. E é muito importante que você faça a sua inscrição, que você marque o sininho, comente, tá? Deixe suas dúvidas, que à medida do possível eu respondo. Eu não consigo responder a todo mundo, infelizmente, não consigo. Mas aquelas dúvidas mais importantes, aquelas mais pontuais e que tenham a ver com o assunto que a gente está estudando, eu posso responder sim, com certeza. Eu boto lá no comentário também. Aí dica, se a gente está falando de voz, de timbres, R1, R2 e tal, bota no comentário uma dúvida falando sobre isso, tá? Não vem com uma dúvida, por exemplo, assim, como é que carrega um estilo? Eu estou aqui falando sobre timbres, sobre voz e alguém vai e entra perguntando sobre timbres, ou aliás, sobre estilos. Eu não vou responder perguntas assim porque não é o caso, não é o momento. Mas se alguém que está no canal vendo, acompanhando, quiser responder e souber, não tem problema. Mas evitem perguntas desse tipo. Bem, aqui quem fala é o professor Elvis Chaves, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero ter ajudado um pouquinho. Aí eu tentei ser bem detalhista, falei sobre tudo que eu digo aos meus alunos aqui presencialmente. E eu explico isso mais de uma vez. E você, como tem um vídeo gravado, você pode ver isso mais de uma vez. Basta pausar, voltar, né, anotar, mandar dúvidas, você vai conseguir aprender. Ei, lê o manual também, né? Tudo isso vai ajudar. Vamos ficando por aqui então, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.